Olá, muito bom estar aqui com vocês para falar sobre uma prova importantíssima que é o SUS Bahia. Bom, aqui eu já vou adiantando, a gente tem as nossas redes sociais, aqui estão na descrição do vídeo. Por favor, comentem, já curtam esse vídeo e já salvem, ativem o sininho para as próximas notificações. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Gabriel Shibana, mais conhecido como Shibana, sou médico de família e comunidade e fiz residência médica no Hospital Santa Marcelina aqui em São Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu sou um dos professores da preventiva e vamos falar então como que cai a preventiva nessa prova importantíssima que é o SUS Bahia. Bom, vamos lá. Como que é o modelo de prova que a gente tem no SUS Bahia? A gente tem itens objetivas, né? Com itens de A a D, enunciados grandes e que se repetem para mais de uma questão. Ou seja, a gente vai ter um enunciado grande e vão ter várias questões logo em seguida se referindo ao mesmo enunciado. Predominam questões de memorização de conceitos, então a gente precisa memorizar muitos conceitos de preventiva sem imagens. Geralmente as provas não têm um padrão de imagens e uma dificuldade moderada. O que mais que a gente tem? Cobra temas mais específicos relacionados ao SUS. É uma banca que tem um histórico de aparecimento de questões puramente conceituais, então geralmente é de definição de conceitos mesmo. Não costuma repetir questões, então ao longo dos anos ela não vai ficar repetindo sobre o mesmo tema, mas ela traz temas relacionados à atualidade. Então muito do que aconteceu aí em saúde coletiva, em medicina preventiva, em medicina de família e comunidade vão ser temas que provavelmente vão cair nessa prova. Qual que são as dicas para essa prova então, Shibana? Sem pegadinhas, são questões diretas, além do texto longo, ela vai ser uma pergunta mais direta, não tem muita pegadinha. Olhar a pergunta primeiro, devido ao tamanho dos textos. Então já dá uma olhadinha nas perguntas, vê o que cada questão está perguntando, para você ter certeza do que vai ser cobrado naquela questão. Os textos vão se repetir para mais de uma questão, então isso vai ser bom. É bom ler com bastante atenção o texto, porque você lê uma vez o texto bem lido, fica muito mais fácil de você responder as questões logo em seguida. Saiba conceitos mais gerais sobre a história do SUS, sobre alguns conceitos que a gente tem de estudos clínicos, por exemplo. E é muito semelhante ao SUS São Paulo e tem a MP, que acabou de acontecer também, que também vão trazer dados aqui que são muito relevantes para a prova do SUS Bahia. E o que mais vai cair, então, nesse SUS Bahia? Conceitos de epidemia, endemia e pandemias. Provavelmente vai ter uma questão falando sobre isso na sua prova. Estudos epidemiológicos sempre caem alguns conceitos sobre esse estudo, então é importante que esteja na ponta da sua língua. Ferramentas na PS também é muito interessante que você saiba, porque são ferramentas da medicina de família, são ferramentas que a gente tem ali na atenção primária à saúde e que a gente precisa estar ciente do que vai cair. Políticas de populações específicas e níveis de atenção podem ser temas relevantes, mas que a gente não vai abordar tanto nesse vídeo aqui, porque a gente vai focar nessas três primeiras. Mas se vocês tiverem tempo, estudem bastante sobre políticas de populações específicas. Já caiu saúde do homem, já caiu reforma psiquiátrica e níveis de atenção é sempre importante saber sobre regulação, o que é atenção primária, secundária, terciária e como elas se conectam, como que é a integralidade desses sistemas. Beleza? Vamos lá para os temas então. Primeira coisa, preciso saber qual que são os conceitos epidemiológicos que vão ser cobrados nessa prova. Primeira coisa, endemia. A endemia, que está aqui em cima, vai se caracterizar pela presença relativamente constante de uma doença, podendo variar um pouco de ano para ano, desde que seja dentro do limiar endêmico em determinada região. Então, por exemplo, tivemos aqui uma endemia grande de dengue. Então,
As regiões que já sofriam com a dengue sofreram novamente. A gente sabe que é uma doença endêmica. Qual que foi o grande problema da dengue esse ano? Foi que ela extrapolou os índices de endemia. Ou seja, quando a gente extrapola esses índices, a gente começa a ter o que a gente chama de epidemia, tá bom? Então a epidemia vai configurar a elevação progressiva, crescente e inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência que a gente já esperava. Ou seja, a gente sabe que tem regiões que são endêmicas, mas quando esses números passam muito ali daqueles números esperados, a gente vai ter uma epidemia. E o que é uma pandemia? Pandemia é o que a gente teve no Covid-19. A pandemia, então, é uma série de epidemias que atingem simultaneamente diversos países ou nações. E aqui não há limitação geográfica da ocorrência da doença. Então, a pandemia é um termo mais abrangente. Mas saibam muito bem definir o que é endemia e epidemia, que provavelmente isso vai cair na sua prova. E aí a gente tem que conhecer alguns conceitos epidemiológicos. Então a primeira coisa que eu preciso saber quando eu penso em uma epidemia, uma pandemia, é qual que é o agente causal específico. Então qual que é a doença que eu estou falando. Depois, preciso saber o reservatório, onde essa doença fica armazenada. Então a gente tem um surto de dengue, a gente sabe que a dengue vai ficar armazenada ali no mosquito, né, no Aedes aegypti. Depois eu preciso saber a porta de saída desse agente. Como que é transmitido, como que esse agente vai transmitir essa doença. O quarto é saber o modo de transmissão da doença. Então, no caso da dengue, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, vai ser a picada no mosquito fêmea, ali contaminado e picando o ser humano e vai passar, então, a dengue para essa pessoa. O quinto é a porta de entrada do novo hospedeiro, então a partir da picada, então o ser humano que vai pegar, e a suscetibilidade do hospedeiro. Então, ou seja, se eu não tive dengue, é muito mais comum que eu pegue uma dengue pela primeira vez do que alguém que já teve 2 vezes a dengue, pode ser que ele já tenha algum grau de resistência ali. Então também depende do meu hospedeiro, legal? Então, seguindo, o que a gente vai ter que saber de conceitos sobre endemias e epidemias? O que é o casos autóctones, né? Autóctone, né? Na verdade, é um caso de origem local. A pessoa adquiriu a doença dentro dos limites do local de investigação. Ou seja, estou investigando um caso de sarampo que aconteceu naquela região e o sarampo pode ter passado para outra pessoa ali, mas é localmente que a pessoa teve e que foi transmitido. O allochtone é um caso de origem externa. Então, esse caso está presente numa área de investigação, mas o indivíduo que adquiriu a doença estava em outro local, chegando no local por qualquer via. Então, por exemplo, eu tive um caso aqui de uma pessoa que veio e transmitiu rubéola. Rubéola a gente não teria mais aqui na região, então veio de fora do Brasil. Então, a gente vai falar que é allochtone, tá? E o caso índice é o primeiro caso que a gente teve epidemiologicamente relacionado e de natureza similar. Então é comum que o caso índice seja identificado como a fonte dessa contaminação. Legal? Temos que saber então se o caso estava dentro da minha região, se ele veio de fora e quem que foi o primeiro a transmitir. Então isso é muito importante para saber conceitualmente a epidemiologia. Vamos resolver uma questão para ver como que cai no SUS Bahia. Então, o Brasil apresenta um perfil epidemiológico complexo com uma sobreposição de problemas de saúde. Muitas vezes, no mesmo território, persistência de alguns agravos transmissíveis e ocorrência de ciclos epidêmicos de outro peso importante e crescente na morbidade e na mortalidade de doenças crônicas não transmissíveis e a alta ocorrência de acidentes e violência. Essa múltipla carga se concentra principalmente nos grupos mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, como muitos resultados das profundas desigualdades que ainda persistem. Esse quadro, também condicionado pelos rápidos processos de urbanização e de envelhecimento da população, exige que o SUS realize análises e planejamentos
capazes de encontrar as melhores estratégias para garantir o efetivo acesso da população e, ao mesmo tempo, que lidere agendas multissetoriais que incidam nos determinantes sociais e econômicos. Bom, essa aqui foi uma questão do SUS Bahia, acho que caiu em 2021, e aqui ele vai perguntar: ao mencionar o problema da persistência de alguns agravos transmissíveis no perfil epidemiológico brasileiro, o texto se refere especialmente a doenças infecciosas, autóctones, alóctones, e aí a gente precisa saber se é de natureza endêmica, surtos limitados por região, de alta incidência ou baixa prevalência ou em surtos sazonais. Bom, vamos decidir ali se é autóctone ou alóctone, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, voltando, o Brasil apresenta muitas vezes no mesmo território. Ele não está falando de uma doença que veio externamente. Então, aqui eu já sei que eu estou falando de casos autóctones, né? Então, aqui a gente já vai saber, vai direcionar melhor a minha resposta. E aí, o que falta saber? Então, vamos lá para as alternativas. Alternativa A, autóctone, beleza. A B, alóctone, já tiro ele. C, autóctone de alta incidência. E D, alóctone em surtos sazonais. Então, já tiro a B e a D. Sobrou a A e a C. E aí, ele está falando de autóctone de alta incidência e baixa prevalência, ou está falando de natureza endêmica, ou seja, que acontece ali no local, mas que é esperado. Então, voltando à questão aqui, ele fala que tem alguns agravos de ocorrência de ciclos epidêmicos de outros, né? E aí está falando sobre múltipla carga, que concentra principalmente grupos mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico. Ele não está falando aqui tanto dessa parte epidêmica, né? Mas uma parte mais endêmica, que é uma coisa que a gente espera. Se ele está falando de uma parte que espera, quando a gente vai para a resposta, então é autóctone de natureza endêmica. Alternativa A. Beleza? Então é assim que é cobrado a epidemiologia, os conceitos de epidemiologia na prova do SUS Bahia. Vamos para o próximo aqui. Como que caem os estudos epidemiológicos? Então, a gente tem algumas etapas de processo de pesquisa que a gente precisa saber. Por quê? Porque pesquisa segue um padrão rígido, né, de construção. Vamos lá. Primeiro, todo estudo começa com a observação. Eu vou observar o que eu vou estudar. Depois, preciso caracterizar o meu problema, formular o meu projeto de pesquisa a partir dessa caracterização. Depois eu preciso passar por um comitê de ética em pesquisa, fazer uma coleta de dados, ter um tratamento e análise desses dados e a divulgação dos resultados, tá bom? Isso aqui, então, é um jeito bem fácil da gente lembrar como que funciona um projeto de pesquisa, como que funciona um estudo epidemiológico. E aí, logicamente, a gente tem o delineamento, que é a parte de observar, caracterizar o problema e formular o projeto da pesquisa. Então, estou delineando o meu estudo, tá? Então, aqui é o delineamento, esses três primeiros. Vai passar por um comitê de ética em pesquisa da instituição preponente, ou seja, daqui está falando, olha, a gente é responsável por fazer essa pesquisa. Então, vai passar pelo Código de Ética Médica e pode ser que precise passar pelo Código do Comitê Nacional também de Ética, tá? Em pesquisa. Depois, a gente vai para a coleta de dados. Então, aqui a gente já vai fazer realmente a coleta e vai para a prática. E depois, logicamente, a gente tem a fase de análise, que é o tratamento e análise dos dados. Então, aqui é para onde a gente vai chegar nos dados para a gente fazer a divulgação dos nossos resultados. Então, aqui eu faço a parte de discussão. Legal? Sabendo disso, eu preciso saber os tipos de estudo. Mas, Shibana, vai cair? Cara, isso aqui cai muito, tá? Se não cair no SUS Bahia, com certeza vai cair alguma outra prova de residência que você vai prestar. A gente precisa saber a diferença entre estudos observacionais e experimentais. No caso, a gente tem bastante recorrência em casos de estudos observacionais nas provas de residência. Então, eu preciso saber algumas diferenças.
Então, eu preciso saber dos observacionais se eles são descritivos, como relato de caso, onde eu pego um caso raro e descrevo como ele está acontecendo. Ou se ele é analítico. Então, se eu tenho um caso, por exemplo, de corte, que eu vou ver o risco que aquela, por exemplo, uma exposição ao tabaco, qual que é o risco dele se tornar um câncer de pulmão. Então, a partir de um fator de risco, eu vejo qual que é o desfecho final. Esse é um estudo de corte, um estudo longitudinal. Então, eu vou fazer o acompanhamento ali, geralmente retrospectivo. Então, vou ver a história do meu paciente, desses pacientes que foram acompanhados. Tem o estudo transversal, que é uma foto do que está acontecendo naquele momento. Geralmente, ele é um aspecto pontual, tá? É um estudo pontual que a gente vai ver só uma foto que vai retratar aquela realidade do estudo naquele momento. Tem o caso controle, que o caso controle ele é o inverso do corte. Né? O caso controle a gente vai ver geralmente a doença e vai ver os outros fatores de risco que estão associados. Então eu parto da doença para o fator de exposição, tá? É ao contrário. O ecológico é um estudo mais populacional para eu ver a incidência populacional de certas doenças, e aí quando eu vou para o experimental, eu vejo ensaio clínico randomizado, geralmente aquele duplo cego, que a gente faz para fazer uma medida de intervenção, tá? A gente tem um ensaio de campo também, que eu vou analisar geralmente eficácia de alguma coisa que eu esteja fazendo, tá? E o ensaio comunitário, que é avaliar durante aquele período de estudo experimental qual que é os impactos na minha comunidade ou na comunidade que está sendo estudada. Então, sabendo disso daqui, a gente consegue matar muita questão em prova de residência. Legal, pessoal? Então, vamos para a próxima aqui. Fases de estudo de novas drogas. Vira e mexe, isso aqui vai cair. E principalmente porque foi um tema muito relevante quando a gente falou do desenvolvimento de vacina para Covid. Mas agora a gente teve uma nova epidemia falando sobre dengue. Então, pode ser que caia aqui fases de estudo. A fase 1, então, é uma nova droga que é testada num pequeno grupo de indivíduos saudáveis para testar a segurança e possíveis efeitos colaterais. Já a fase 2 já se utiliza a droga em mais indivíduos para estabelecer, além da segurança, a dosagem que a gente tem que utilizar corretamente. A fase 3, aqui são recrutados muitos indivíduos, já aumenta o escopo, né, dos pacientes que vão ser aplicados àquela nova droga, divididos em 2 grupos, um de placebo e outro de intervenção. E a gente vai analisar os resultados. A partir daqui, caso sejam resultados favoráveis, pode haver a comercialização, né? E essa fase corresponde a ensaios clínicos randomizados e controlados. E a fase 4 é que vai acompanhar a efetividade da medicação da população após a comercialização, assim como a ocorrência de efeitos colaterais mais raros não vistos na fase 3. Então, a fase 1, pequeno grupo. Fase 2, eu amplio um pouquinho o meu grupo para ver a segurança e a dose correta. A fase 3, eu testo em quem toma realmente a medicação e quem toma placebo. E a fase 4, geralmente, é para ver efeitos colaterais, coisas que eu não vi ali na fase 3. E para ver se realmente está dando certo. Beleza? Seguindo, como que vai cair uma questão de estudo na minha prova? Uma questão do SUS Bahia também de 2022. Né? Pesquisadores internacionais desejam testar cientificamente uma nova vacina para malária no Brasil. Contam com isso uma instituição nacional patrocinadora. O protocolo de pesquisa implica em usar em voluntários uma dose da nova vacina, testando sua eficácia e segurança. Vamos lá, o que ele está pedindo? Indique entre os citados o desenho metodológico mais apropriado para verificar os desfechos primários e secundários da pesquisa. Tudo bem que aqui já está marcado a alternativa correta, mas vamos analisar. Ensaio clínico prospectivo randomizado. Lembra que eu falei ensaio experimental? Se é um ensaio experimental, eu preciso de um ensaio clínico prospectivo randomizado, né? Para não ter interferência, para excluir viés de seleção. Então aqui eu faço um ensaio clínico para testar a minha nova vacina, tá? Vamos analisar os outros? Estudo de caso. O estudo de caso
ele não vai ser legal, né? O estudo de caso controle ele não vai ser legal. Por quê? Porque eu estou testando uma nova vacina. Como que eu vou fazer um caso controle nesse tipo de estudo? Não cai muito bem para testar uma nova vacina. Meta-análise, ele é mais robusto, porém, ele é mais analítico, né? Então, ele tem que fazer uma análise de um dado prévio. Então, ele também não vai ser interessante nesse caso. E estudo de teste de sensibilidade e especificidade é mais quando eu estou falando de um exame, né? Não de uma medicação. Então, sensibilidade e especificidade no caso de medicação não vai ser tão bom para que eu faça nesse momento. Então, a resposta para essa questão que se torna mais plausível é o ensaio clínico prospectivo randomizado duplo cego. Beleza? E aqui, só para lembrar, tá? Quando ele fala instituição, patrocinador é quem está patrocinando o estudo. Quando eu falo comitê de ética, é da instituição preponente. Então eu posso ter uma indústria ali patrocinando o meu estudo, mas tem que ter uma instituição que se certifique, que ela fale, olha, eu sou responsável por essa pesquisa. Então preciso também ter aqui uma instituição preponente para poder fazer a pesquisa, tá bom? E para finalizar, qual que é o último tema que cai muito, que está bem alta e que pode ser que caia na sua prova? Ferramentas da atenção primária à saúde. Então, são utilizadas no dia a dia para triagem ou avaliação de gravidade ou de dependência. Já caiu isso aqui em prova. E a gente tem o CAGE, que é o questionário sobre o etilismo, né, sobre o grau de dependência do etilismo. A gente tem o Fagerström, que é sobre o tabagismo. A gente tem também o critério de Manchester, que a gente vai falar sobre risco e triagem dos nossos pacientes. Essas três ferramentas são muito importantes, né? A APS se certifica que elas funcionem. O critério de Manchester geralmente mais em pronto-socorro, mas pode ser que caia na sua prova de preventiva também. Então, só para a gente lembrar como que funciona cada um. Como que é o CAGE do etilismo, né? Então, CAGE, C de cut down. O que é o cut down? É alguma vez se você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber. Então, a gente faz essa pergunta, o paciente pode responder sim ou não. Se ele responder sim, ele pontua. Annoyed. Então, se ele realmente, as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber, ou seja, já falaram que você bebe demais, se ele responder que sim, pontua. Se ele falar que não, não pontua. G, de guilty. Então, ele se sente culpado pela maneira com que costuma beber. Então, alguma vez ele já teve essa reflexão e se sentiu culpado. Se ele falar que sim, pontua. Se ele falar que não, não pontua. E E, de eye open, que costuma beber pela manhã ao acordar para diminuir o nervosismo ou a ressaca. Ou seja, aquele paciente que fala, olha, eu tremo e eu preciso beber para parar de tremer. Ou seja, ele precisa beber de manhã porque senão ele fica nervoso. Quando o CAGE pontua acima de 2, a gente já vai pensar num grau de dependência grande para esse paciente e eu preciso fazer medidas de intervenção nele. Beleza? Esse é o CAGE, pode ser que caia, já caiu casos como esse e a gente precisa saber a definição dele. Teste de Fagerström, que é sobre o tabagismo, então eu preciso também correlacionar o questionário com os padrões dos hábitos de fumo do meu paciente. Então, quais são as perguntas? Em quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? E aí vai ter uma pontuação. Se é dentro dos primeiros 5 minutos, cara, esse cara é muito dependente. Ele já vai pontuar 3. De 6 a 20, 2. De 31 a 60, 1 ponto. Depois de 1 hora, ele não pontua. 2. Segunda pergunta. Você acha difícil ficar sem fumar em lugares onde é proibido? Ou seja, tem uma proibição expressa ali. Ele vai querer transgredir aquela norma? Se ele falar que sim, ele vai pontuar. Se ele falar que não, ele não pontua. Terceira pergunta. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? Se ele falar o primeiro da manhã, ele pontua. Qualquer outro horário, ele não pontua. E por que o primeiro da manhã? Porque ele já está em abstinência há mais tempo, ele dormiu, são muitas horas sem ter o contato com a nicotina. Então, se o primeiro cigarro é o mais satisfatório, quer dizer que ele já tem um grau de dependência aí. 4. Quantos cigarros você fuma por dia?
Se for menos de 10, ele não pontua. De 11 a 20, que seria um maço, né? Ele pontuaria 1. Mais de um maço, então, de 21 a 30, ele já pontuaria 2 pontos. Mais de 3, mais de 31, né? Aliás, ele pontua 3 pontos. Quinta questão, você fuma mais frequentemente pela manhã? Se ele responder que sim, a gente já falou, né? Então, sobre o aspecto da nicotina, que ele ficou em abstinência, é 1 ponto. Se ele falar que não, é 0. Você fuma mesmo, doente, quando precisa ficar de cama na maior parte do tempo, ou seja, tem alguma afecção de saúde, está te afetando a saúde, e mesmo assim você fuma, você sente vontade de fumar, se ele responder que sim, é 1 ponto. Se ele falar que não, nenhum ponto. Qualquer interpretação, né, se a gente tem aí de 0 a 2 muito baixo, de 3 a 4 já começa a ser razoável, de 5 já é um intermediário, de 6 a 7 ele já tem uma dependência importante e de 8 a 10 ele é muito dependente, beleza? Então esse é o teste Fagerström, pode ser que caia na sua prova. E para recordar qual que é o critério de Manchester. Critério de Manchester, a gente vai falar sobre as condições clínicas iniciais do meu paciente. Então é como se eu fizesse uma triagem e onde eu vou ter uma espera permitida para poder fazer esse atendimento. E a classificação se dá da seguinte forma: a classificação azul, a ficha azul, não é urgente, ou seja, eu tenho até 240 minutos para atender esse meu paciente. Se é verde, ele é pouco urgente, então eu tenho até 2 horas, 120 minutos para atender ele. Amarelo já é um caso urgente, então tenho até 1 hora para fazer o atendimento inicial desse paciente. Laranja é muito urgente, em 10 minutos eu preciso prestar atendimento para esse paciente. Se for vermelho, é emergência. Aí precisa atender na hora, não tem tempo de espera permitido, tá bom? Então esse é o critério de Manchester, já caiu em prova e vamos ver como já caíram essas ferramentas no SUS Bahia, tá? Questão aqui, acho que de 2022, se eu não me engano, que é o que ela vai pedir? Situações de uso abusivo de álcool gerando agravos de saúde são comuns nas unidades básicas de saúde. O profissional de saúde deve estar preparado para acolher esses pacientes, entendendo sua história, estratificando o grau de dependência do álcool e planejamento junto com a equipe multiprofissional, o plano terapêutico singular. Na estratificação do grau de dependência do álcool, a ferramenta CAGE é geralmente utilizada na entrevista, bem como o conceito de dose padrão. E para um paciente que tem dependência alcoólica grave e decide parar de beber e prevenir a síndrome de abstinência, o fármaco com via de administração que necessariamente deve estar incluído no plano terapêutico singular é. E aí eu precisava lembrar, o paciente que bebe, ele precisa de alguma medicação ali para não ter problemas ali no futuro, né? A bupropiona, eu vou lembrar mais do tabagismo, daquela fissura, né? Pode ajudar nos casos de etilismo? Pode. A buspirona, ele pode ajudar numa ansiedade? Pode. A carbamazepina, numa questão de dependência, pode ajudar? Pode. Mas aqui eu estou falando de pessoas dependentes. O que sobra que eu preciso necessariamente entrar com medicação para o meu paciente dependente é a tiamina, para evitar danos neurológicos, né, caso ele pare de fumar, ou pare de beber, desculpa. Então, aqui a resposta seria a alternativa B. Então, esse é o CAGE, é assim que o SUS Bahia cobra. Então, quero que vocês revisem esses conceitos, espero muito que eu tenha ajudado vocês a responder as questões do SUS Bahia e eu quero ver vocês na festa dos aprovados. Muito obrigado!